Paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Adultos, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Continuando estudando sobre o livro de Atos, sobre o modelo da igreja primitiva, estamos estudando o seguinte tema no trimestre: a Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Louvado seja o nome do Senhor. O textual da nossa lição: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. A verdade prática, a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido para todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então vamos falar de certas características dessa igreja, né? Igreja-mãe quer dizer que foi a primeira igreja, né? Ela nasce em Jerusalém. Glórias a Deus, mas não era para ficar só em Jerusalém. A de Jesus era para ir por todo o mundo. Glórias a Deus. E nasce, né? A gente vê o poder que Deus derrama sobre a igreja, inaugurando a pregação de Pedro, logo após, né, esse derramamento, e quase 3.000 almas se convertem, são batizadas, louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja, então, nasce ali, mas com essa ordenança, né? E por todo mundo pregar o Evangelho. A princípio eles acomodam, né, em Jerusalém. Aí vem uma perseguição e eles vão cumprir esse mandato, né, de pregar para todas as nações. Era uma dessas características do mistério que era a igreja agora sendo revelada. Alcançar, né, ou proclamar a graça de Deus a todos os homens. Este bíblico se encontra em Atos 2, 37 a 47. Ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varois irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição serão explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém, e conhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã, e aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Então vamos discorrer, né, vamos extrair esses objetivos de cada ponto da nossa lição. Na introdução: por ser a igreja-mãe, Jerusalém torna-se um modelo para as demais igrejas que forem implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isto fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente, e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares, né? Então a gente vê aqui que é uma igreja que nasce forte, né? Primeiramente pelo Espírito Santo, né? E também, né, era alicerçada pela palavra, o próprio Jesus a treinara, né? E a doutrina que agora os apóstolos pregam, né, ensinam, é a doutrina de Cristo, que eles aprenderam de Cristo. E havia então essa perseverança nessa doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A gente vê que é uma igreja espiritual, uma igreja que ora,
uma igreja que obedece às ordenanças de Cristo, como veremos aqui durante a lição. E essa igreja, né, tinha que ser assim para ser nessa sede, né, naquele momento. Por quê? E dali ia sair a doutrina, as questões doutrinárias, né, como por exemplo, né, no concílio, ali em Atos 15, como estaremos em lição futura, e os apóstolos, né, eles sempre eram convocados, como aconteceu após a perseguição em Samaria, quando Filipe, né, prega ali, os crentes aceitam a Cristo, né, como diz aqui no texto, né, a cada dia acrescentava o Senhor à igreja, né, aqueles que haviam de salvar. Então, a igreja agora era viva, né, e atuante. Então, Pedro e João foram a Samaria, né, e puseram a mão sobre aqueles crentes não judeus, né, samaritanos, e eles então recebem o batismo no Espírito Santo, como acontece também na hora deles julgarem a causa de Pedro em relação a ter ido pregar na casa de Cornélio, é uma casa de gentios, e Pedro, né, demonstra para eles, argumenta que se Deus derramou do mesmo Espírito sobre eles, eles também magnificavam a Deus, falavam em línguas. Então é claro que a igreja tinha essa função, né, de pregar aos gentios e Deus acrescentar à igreja, né, cada dia os que haviam se salvar. Isso estava acontecendo. Então, essa igreja tem várias características que vamos estudar, que é necessário buscarmos imitar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro subtópico, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Atos 1:2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos, né? Então, como já falamos, a doutrina que os apóstolos pregavam não era a doutrina deles. É aquele que eles haviam aprendido de Cristo e receberam de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Atos 1:2 vai dizer o seguinte: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, né? Então, essa é a doutrina que eles eram unânimes, né? Que eles permaneciam nela. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. No tópico 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. A expressão diz muito sobre o processo discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos, e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então, esse discipular, como está dizendo aqui na lição, né, não é só aprender intelectualmente, mas é se tornar um discípulo, se tornar um aprendiz no seguinte termo, né, que ele passa a reproduzir, ou seja, viver na prática o que ele aprendeu e, por fim, ainda, né, ensinar a outros, discipular a outros, da mesma maneira como os discípulos aprenderam de Cristo e deram continuidade, né? Então, é uma igreja produtiva, né, que gera filhos, louvado seja o nome do Senhor. Então, não adianta a igreja apenas pregar, ela tem que formar discípulos, tem que formar uma nova geração de discípulos para dar continuidade à obra, né? Nenhum pastor, nenhum líder é eterno, né? Ele tem que treinar os futuros líderes. Louvado seja o nome do Senhor. E os apóstolos faziam isso, né? Então, formavam discípulos e a igreja continuou assim. Nos primeiros séculos da igreja a gente vê, né? Por exemplo, Policarpo, que era discípulo de João, deu continuidade e foi passando de discípulo a discípulo até chegar até nós. A igreja não gerar filhos, não gerar liderança, não gerar discípulos, né? Na igreja estéril, né? Fadada a acabar. Deus tenha misericórdia de nós. Então, um dia todos os líderes passam e tem que deixar agora uma geração, aleluia, fundamentada, edificada, para dar continuidade à obra. Era assim que a igreja de Jerusalém fazia. Era unânime, ou ela perseverava
na doutrina dos apóstolos. Aprendia e vivia. Terceiro subtópico, uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2:42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos, né? A gente vê que uma igreja relacional, né, essa que cada um, né, cuida do outro, né, suporta, carrega as cargas uns dos outros em oração, em socorros. Então a gente percebe que essa igreja, embora numerosa, né, conseguia fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia a gente vê que as igrejas crescem muito, às vezes se perdem nessa área, né? Às vezes tem irmão que não sabe nem o nome do outro irmão. E a gente consegue, então, visualizar mais essa união em igrejas pequenas, né? Em grupos pequenos. Porém, né, quando é imaturidade, quando não está perseverando nem na doutrina, nem na comunhão, acabam, né, em vez de ser uma igreja relacional, em vez de serem uma família, acabam havendo inúmeras divergências. Que Deus tenha misericórdia. Então a gente tem que voltar ao primeiro amor, né? A igreja primitiva nesse aspecto. Tanto é, né, que a instituição dos diáconos, né, decorreu de uma necessidade da igreja, pois havia o cuidado, né, cuidar das viúvas. Começou a haver divergência em relação à atenção que se dava às viúvas judias, em detrimento às viúvas de origem helenística ou grega, né? E os apóstolos já não podiam dar conta daquela situação, instituir os diáconos para dar continuidade. Eles iam cuidar da palavra, como a gente já viu aqui, né? Uma igreja fundamentada na palavra, eles iam cuidar disso, tinha essa preocupação, né? Não era de qualquer jeito, não era de forma como hoje, né? Vai na IA e a IA prepara a pregação, não. Eles tinham o zelo pela palavra, pela doutrina, e eles não iam poder dar conta daquela situação, pois a igreja havia crescido muito. Instituiu os diáconos para cuidar dessa importante obra, né? Então, tanto a palavra como a comunhão, como o cuidado, tinha prioridades, né? Os apóstolos ficaram com a palavra e os diáconos iam servir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim, perseverar na comunhão tem sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então, temos que ter esse relacionamento com os nossos irmãos, se interessar, né, pelas aflições, pelas necessidades, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Glórias a Deus. E não viver de forma egoísta, né, só cuidando do que é seu, só cuidando do seu quadrado, né, da sua esfera social que é limitada, mas nós somos agora o corpo de Cristo. Todos os membros têm que estar interligados e funcionando em harmonia. Louvado seja o Senhor. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era uma igreja que vivia em oração. Mais uma característica. A igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração. Atos 3:1, né? Então, eles ainda aproveitavam o tempo e, inclusive, nesse propósito, né, de orar. Louvado seja o nome do Senhor. E a hora nona seria 3 horas da tarde, né? Então, os judeus começam a contar o dia às 6 horas da manhã. Então, 6 horas é a hora primeira, 9 horas a hora terceira, meio-dia a hora sexta e 3 horas da tarde a hora nona. E termina o dia 6 horas da noite ou da tarde, que é a 12ª hora, né? A duodécima. Os horários de oração eram 3. Né? Hora terceira, hora sexta e hora nona. Então, foi num momento de oração que se opera aquele grande milagre. Né? Então, eles estavam indo orar e opera o milagre ali da cura do coxo. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração, né? Primeiro com Cristo. Jesus orava em todas as ocasiões, ele sempre estava orando ali. Louvado seja o Senhor no templo, no monte. Glórias a Deus. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração, né? Quando temos aqui o episódio em que Pedro é preso e a igreja está lá orando. E Deus, né, age. Louvado seja o nome do Senhor de maneira poderosa. Inclusive, né, no cenáculo eles estavam reunidos fazendo o quê, né? Orando. Quando Deus manda o Espírito Santo. Era a terceira hora da manhã, né? Aqueles opositores vão tentar dizer que estavam
embriagados. E Pedro disse, como é que pode estar embriagado uma hora dessa, né? Terceira hora da manhã, ou seja, às 9 horas da manhã. Então, na verdade, era um horário de oração. E Deus, então, derramou o Espírito Santo na igreja, cumprindo a promessa. Louvado seja Deus. E o segundo tópico, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Primeiro símbolo, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro, na igreja de Jerusalém, como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Atos 2,38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16:16. Né? E alguém naquela época, para chegar ao ponto de se batizar, é porque realmente tinha esse propósito, né, de seguir a Cristo, que era um ato até que desafiador, pois ia gerar perseguição para a vida daquele cristão. Glórias a Deus. Eles, de bom grado, né, se batizaram, louvado seja o Senhor, ou seja, se decidiam realmente sofrer, né, e serem perseguidos em nome de Jesus. E era um sinal público, né, de que eles haviam se arrependido e recebido perdão dos seus pecados. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas, para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus, como acontece também a gente vê com o eunuco, né? Ele pregando a ele, e ele diz assim, ali tem água, o que impede agora de eu ser batizado? Então ele cria, se arrependeu dos pecados, creu em Cristo e foi batizado. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Glórias a Deus. Essa igreja era uma igreja de propósito, de compromisso. E o batismo também tinha esse sentido. Não é igual hoje, infelizmente, que às vezes tem artista que vai lá para Jerusalém se batizando no Jordão, só para o status, só para aparecer na mídia, né, em suas redes sociais, que Deus tenha misericórdia. Mas é um ato aqui de compromisso. E como eu já falei para eles naquela época, era até um risco que eles assumiam, pois a partir dali, né, eles seriam taxados daqueles que andavam no caminho dos cristãos, estavam à mercê, né, de perseguições, expulsos de sinagoga e tudo mais. Mas eles decidiam assim e tinham fé nisso, sabiam que estava crendo e entregavam sua vida inteiramente a Cristo. Glórias a Deus. Então, que igreja maravilhosa, né? Forte, uma igreja compromissada, né? Claro que tinha problemas, como a gente vai ver, problemas na hora de escrever diácono, um problema, né? Briga, né? Alguma coisa que estava atritos, né? Que estava ali atrapalhando a igreja, teve a Ananias e Safira, então teve alguns judaizantes, então a igreja tinha problemas, mas estava bem fundamentada. A ceia do Senhor, outra ordenança que eles cumpriam, né? Então, as duas ordenanças, o batismo e a ceia não era negligenciado, pelo contrário, eles valorizavam tanto um como o outro. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus, que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseverava no partir do pão, Atos 2,42. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos mestres do pentecostalismo britânico, diz que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor e uma refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Então a igreja nasce cumprindo essas ordenanças. A gente vê lá em Coríntios, havia ali a ceia do Senhor, só que também havia essa festa que havia anterior à ceia do Senhor, que era um banquete, uma festa ágape. Porém, lá em Corinto, carecia de Paulo discipliná-los, porque eles estavam agindo de forma indigna. Porque participar da ceia do Senhor, todos nós somos indignos, ninguém merecia. Mas, da forma como eles faziam, bagunçando, sem discernir o corpo, sem discernir o santo, o profano, aí é que, claro, isso não podia, né? Então, a ceia era um ato
comum aos cristãos, né? Então, esses que eram membros, ingressaram na igreja. A gente vê que os primeiros discípulos, todos eles foram batizados, inclusive esses 3.000 que agregam a igreja agora, então faziam parte da membresia do corpo e participavam da ceia do Senhor. Glórias a Deus. De forma reverente, de forma santa, né? E fazendo esse verdadeiro memorial. Como diz aqui esse escritor, né? É algo sublime que reporta, né, o centro do próprio Evangelho, né? Então, a gente está ali cumprindo algo que a gente crê e acredita que decorre, né, graças ao sacrifício de Cristo, perdão do nosso pecado, e estamos fazendo memória dele até que ele venha, né? Então, perseverando também na bendita esperança. Louvado seja Deus. E o terceiro tópico, uma igreja modelo. O primeiro subtópico, uma igreja reverente, cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é provos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima de presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Êxodo 3:5, né? Glórias a Deus. Interessante que essa reverência, esse temor, né? Não precisava nem de um templo cristão naquela época, né? É igual o povo de Israel, né? Sai do Egito e se torna uma nação, né? Os escravos se tornam uma nação, sem território ainda, sem limites geográficos, mas uma nação peregrina. Louvado seja o nome do Senhor até chegar em Canaã. A igreja também aqui nasce já com essa reverência, né? Eles não tinham um local próprio, né, de templo, né? Eles usavam o templo dos judeus, eles congregavam nas casas, né? Mas onde pisavam sabia que era lugar santo no momento que estavam buscando o Senhor. Então não podemos perder o temor, né? Chegar na casa de Deus, guardar nossos pés, né? Tirar, né, de forma metafórica as sandálias dos pés, porque o lugar que nós estamos usando é lugar santo. Não é apenas um clube, não é um ajuntamento social, mas é o lugar onde estamos adorando e reverenciando o verdadeiro Deus que se faz presente, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está ali. Glórias a Deus. Então, em uma casa, em uma praça, aleluia, até no evento evangelístico, temos que ter a certeza de que o nosso Deus está ali. Não podemos brincar, nem deixar de distinguir, né, o santo do profano. O Senhor está conosco e precisamos ter temor. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, 2:43. Sinais, que é do grego teras, e maravilhas, grego semeion, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos 15:19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva, né? Uma igreja unida, uma igreja embasada na palavra, discipuladora e discipulada, uma igreja reverente, né? Cheia de temor. O milagre acontece, né? Glórias a Deus. Então, mais um modelo a ser seguido quando a gente quiser, né, ver as maravilhas de Deus sendo manifestas em nosso meio. Bendito é o Senhor. Segundo subtópico, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que, naquela igreja, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo, né? Não havia toda aquela espera, né, de amor naquela igreja, a ponto dos crentes venderem até seus bens, né, darem ali aos pés dos apóstolos e serem distribuídos, né, para aqueles que estavam passando por alguma necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que cuidava um dos outros, né, tinha essa preocupação, não era crentes egoístas, né? A gente vê que, claro, que havia o problema. Como já falamos na Ananias e Safira, vamos ter uma lição futura, que enquanto Barnabé, né, faz um ato altruísta, né, vendendo a propriedade, eles vêm com engano, né, talvez querendo
uma posição de destaque ali no ministério e agindo de forma hipócrita, querendo enganar não só Pedro, mas o próprio Pedro disse que estavam mentindo não a ele, mas a Deus, ao Espírito Santo, né? Então, essa igreja, na sua grande maioria, agia assim, de forma sincera. Eles esperavam Cristo para aquele momento, pois eles não tinham apego aos bens materiais, né? Então, quando a gente se esquece, a gente começa a olhar para os bens, o embaraço dessa vida, esquece que Cristo logo volta, breve volta, a gente começa então a se tornar egoísta, né? Orgulhosos, egoístas e só cuidar do nosso. Mas quando a gente sabe que Jesus está voltando, a gente não tem esse apego. Né? E se necessário for, a gente socorre aquele que está próximo. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Né? Que Deus tenha misericórdia e voltemos a ter esse sentimento, né? De acolher, de cuidar, né? E de socorrer aqueles que estão passando por lutas ou por provas. Né? Quem pode, né, fazer o bem, faça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E todos nós podemos, né? Congregava numa igreja que o pastor dizia, né, que não existe igreja pobre. Né? E a cidade onde residíamos é a cidade que tinha um dos IDH menores do Brasil, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano. A cidade, então, era considerada na estatística do governo como pobre. Mas o pastor dizia que não existia igreja pobre, né? Não sempre podia juntar, né, e contribuir para ajudar os outros. E fazia assim, era uma bênção. E quando fazia, Deus abençoava mais e mais. Terceiro subtópico, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Atos 2,47. Louvando traduz o verbo grego aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvaram a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas 2, 13 e 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos 3, 8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição total e entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Glórias a Deus. A gente já viu que uma das características do Pentecoste era uma adoração, né, maravilhosa ali que ocorria no meio dos crentes, cheio do Espírito, né, e era traduzido como magnificavam a Deus. E a igreja continuou nesse espírito, né, de adoração. Aleluia. E nós devemos entender, né, que essa adoração perpassa um sentimentalismo, talvez de uma melodia, né, de uma canção, perpassa tudo isso, vai até o trono da graça, porque reconhece o amor de Deus, né, que está derramado sobre nós, a sua graça, sua salvação, o cuidado que Ele tem conosco, e não podemos deixar, então, de agradecer. Devemos ser gratos todo o tempo, né? Em tudo dai graças, louvado seja o Senhor. E a igreja não pode perder, então, essa essência de uma igreja adoradora de verdade, né? Ou em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Então, mais uma vez a gente vê, né? Não tinha ainda templos cristãos, né? Mas era a igreja e era adoradora. Glória a Deus. E hoje nós temos os templos, precisamos estar nesse mesmo propósito, nessa mesma fé. Aleluia. De doutrina, de comunhão, de busca pelas almas, discipulando, apoiar a ordem de Jesus e de por todo mundo, e discipular, né? Fazer discípulo. Glórias a Deus. De cuidar, de ser acolhedora e de ser adoradora. Né? Então, o templo é o lugar para que a gente possa exercitar todas essas práticas da piedade cristã, né? E não apenas, como já falei, um local onde vamos apenas para assistir um culto. Não, templo não é um teatro. Templo é o lugar da adoração, da palavra. Louvado seja o nome do Senhor e da comunhão. Concluindo, vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como uma igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela, né? Uma igreja que nasce forte, né, de forma abençoada, com inúmeros exemplos que devemos seguir. Tinha problema? Tinha, ninguém vai chutar isso. Toda igreja vai ter problema. Mas não é porque tem problema que a gente vai
sair da direção que Deus quer para a igreja, né? Aleluia. No corpo de Cristo, né? Do qual ele é a cabeça, e todo membro bem ajustado, né? Cresce. Louvado seja o Senhor. Então podemos estar sendo edificados, ministrando uns aos outros, né? Essas características e sendo ministrados na igreja da qual pertencemos. Amém? E a próxima lição é uma igreja fiel à pregação do Evangelho, né? Ela é discipuladora, pregava, ensinava. A gente vai ver isso na próxima lição. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos mais uma vez. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ajuda a seguir, Pai. Aleluia. Toda a orientação que a tua palavra nos dá, todo o modelo santo que o Senhor nos apresenta através dela. Deus poderoso, que nós não venhamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas fazer a tua vontade e contemplar, Pai, a tua graça, o teu poder também em nossas igrejas locais. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Mais uma vez te peço uma vez especial sobre a escola dominical e todos aqueles que amam e participam dela. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.